eu preciso ser transparente com você antes de começar esse vídeo. Eu amo café, todo dia, sem falta, normalmente 2 ou 3. E quando comecei a me aprofundar nas pesquisas sobre café e saúde, a sensação foi de alívio, e depois de orgulho, e depois de responsabilidade, porque os dados são mais interessantes do que a maioria das pessoas imaginam. Mas tem um lado dessa conversa que a maioria das pessoas não faz direito. O café, ele não é igual para todo mundo, e hoje eu vou te dar uma visão completa, com honestidade que é médico e consumidor. O que a ciência diz sobre o café e a saúde? Nas últimas 2 décadas, o café virou um dos alimentos mais consumidos do planeta. E o que os estudos mostram consistentemente vai contra o estigma antigo que o café faz mal. Vou te dar os dados mais sólidos em ordem de evidência. Cérebro e demência. Esse é o benefício que mais me surpreendeu quando eu comecei a me aprofundar mais nesse tema. Estudos de longa duração, acompanhando dezenas de milhares de pessoas por ano, mostram que consumidores regulares de café têm risco significativamente menor de desenvolver doenças de Alzheimer e outras formas de demência. E a redução de risco aparece de forma consistente em diferentes populações, diferentes países e diferentes métodos de estudo. O mecanismo provável: a cafeína, ela bloqueia os receptores de adenosina no cérebro. A adenosina é uma substância que, quando acumulada, favorece o depósito de proteínas anormais associadas ao Alzheimer. Ao bloquear esse receptor, a cafeína pode reduzir esse acúmulo. E a cafeína não era o único responsável. O café, ele é rico em polifenóis, especialmente o ácido clorogênico, que tem ação anti-inflamatória e antioxidante diretamente no tecido cerebral. E o café também aumenta os níveis de fator neurotrófico do cérebro. O BDNF, que é literalmente a proteína que o cérebro usa para crescer, se repara e cria novas conexões. Em resumo, o café não é só uma bebida estimulante, ele também tem funções neuroprotetoras documentadas. Agora vamos falar de radicais livres e envelhecimento celular. O café é uma das maiores fontes de antioxidante na dieta ocidental. Não de longe, não teoricamente, na prática. Para a maioria das pessoas que consomem uma dieta ocidental padrão, o café é a principal fonte de antioxidantes do dia. Os radicais livres são moléculas instáveis produzidos pelo metabolismo celular, em excesso causam dano ao DNA, às proteínas das membranas da célula, e esse processo se chama estresse oxidativo. E é uma das vias centrais do envelhecimento celular e das doenças crônicas. Os antioxidantes do café, em especial os polifenóis e o ácido clorogênico, neutralizam esses radicais livres e o efeito não é marginal. Estudos mostram que o consumo regular de café, associado ao menor mercado de célula oxidativo, e isso se traduz em menor risco de doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer e na progressão mais lenta de doenças crônicas. A lista de associações positivas é longa. Menor risco de diabetes tipo 2, doenças hepáticas, cálculos biliares, gota e até Parkinson. O café, bebido em condições regulares, é uma das relações com o melhor custo-benefício para a saúde a longo prazo. E o rim? O café é seguro para o renal crônico? Essa é a pergunta que eu mais recebo quando falam sobre café. E a resposta vai surpreender muita gente. Durante décadas existia uma preocupação que o café poderia prejudicar o rim. E essa preocupação vinha principalmente do efeito diurético da cafeína, que aumenta a eliminação de água pela urina, e de estudos antigos, mas com a metodologia limitada. Mas os dados atuais contam uma história diferente. Estudos contemporâneos com a casuística grande e uma metodologia robusta mostram que um consumo moderado de café de 1 a 3 xícaras por dia não está associado a uma piora da função renal, e nem de pessoas com doença renal crônica em estágios iniciais ou moderados. E alguns estudos mostram associação com a progressão mais lenta da doença, e o mecanismo protetor provável é o mesmo, anti-inflamatório e antioxidante dos polifenóis do café, que reduz o dano oxidativo do tecido renal. Isso significa que o renal crônico pode tomar café, doutor? Sim, na maioria dos casos, com moderação. Mas preciso ser bem preciso aqui, existem nuances. Primeiro, potássio. Café contém potássio. Para a maioria das pessoas com doença renal crônica em estágios iniciais, a quantidade de potássio em 1 a 2 xícaras de café coado costuma ser aceitável e não é motivo de restrição. Já nos estágios mais avançados, estágio 3B em diante, especialmente se o potássio sérico já estiver elevado, aí o café já precisa entrar no cálculo total da ingestão de potássio no dia. Segundo, o café instantâneo. Os cafés processados têm a quantidade de potássio significativamente maior do que o café coado. Para quem já precisa controlar o potássio, essa diferença importa. Terceiro, a hidratação. O efeito diurético do café, ele é real, mas modesto. E o volume de líquido da própria bebida compensa em grande parte esse efeito. Para a maioria dos renais crônicos que não estão em restrição de líquido, o café entra no cálculo da ingestão hídrica normalmente.
A mensagem principal é: se você tem doença renal crônica e ama café, não precisa eliminar, mas a liberação precisa ser individualizada com seu nefrologista, levando em conta o estágio da doença, seus exames do potássio e a presença ou não de restrição hídrica. Agora, cuidado! E quando o café não é seu aliado? Preciso ser honesto nos casos que o café merece uma atenção redobrada, porque o benefício existe, mas não é universal. Pressão alta não controlada, preste bem atenção. Esse é o ponto mais importante que eu quero que você leve desse vídeo. A cafeína, ela causa uma elevação aguda da pressão arterial. Em pessoas com a pressão bem controlada e sem sensibilidade especial à cafeína, esse efeito ele é transitório e não tem um impacto clínico relevante a longo prazo. Mas em pessoas com a pressão alta não controlada, seja por falta de tratamento ou por medicação inadequada, seja por estilo de vida que sabota o próprio controle, o café pode ser um fator que dificulta ainda mais o controle da sua própria pressão. E a pressão alta não controlada é a segunda maior causa de doença renal crônica. Cada pico de pressão é dano acumulado nos vasos renais. Então a regra aqui é clara: se a sua pressão está fora de controle, o primeiro passo é controlar a sua pressão, não eliminar o café. Mas enquanto a sua pressão não está controlada, reduzir ou eliminar o café temporariamente é uma medida prudente, enquanto a reintroduzir essa conversa é com seu médico. Existe também o fenômeno da sensibilidade individual à cafeína. Algumas pessoas têm polimorfismos genéticos, que fazem a cafeína elevar a pressão de forma mais pronunciada e duradoura. Se você percebe que o mesmo cafezinho faz a sua pressão subir de forma consistente, isso é um dado clínico que precisa ser levado ao seu médico. Agora vamos falar de arritmia cardíaca. A cafeína tem uma ação estimulante sobre o sistema cardiovascular, isso nós já sabemos. Ela pode aumentar a frequência cardíaca e, em algumas pessoas predispostas, pode desencadear ou agravar arritmias. Para quem tem histórico de fibrilação atrial, taquicardia supraventricular paroxística ou outras arritmias diagnosticadas, o café precisa ser discutido com o cardiologista. A tolerância é individual. Algumas pessoas com arritmia controlada toleram bem 1, 2 xícaras por dia. Já outras percebem que o café é um gatilho consistente. A regra é prática: se você tem uma arritmia diagnosticada e não discutir o café com o cardiologista, esse é o momento de fazer essa pergunta. Não porque o café seja necessariamente proibido, mas porque a resposta depende do tipo de arritmia, do grau de controle e da sua sensibilidade individual. E se você percebe palpitações, acelerações ou sensação de batimento irregular, principalmente depois de tomar café, isso é um sinal que precisa ser investigado. Não ignore. Agora eu vou te ensinar como beber café de forma inteligente. Depois de tudo que você ouviu até aqui, eu quero fechar com orientações práticas. O que fazer de segunda a segunda. 1 a 3 xícaras de café por dia é a faixa onde a maioria das evidências de benefício se concentram. Já acima disso, os benefícios não aumentam na mesma proporção e os riscos começam a aparecer, especialmente para a ansiedade, qualidade do sono e pressão em pessoas sensíveis. Prefiro o café coado ao café instantâneo e ao café solúvel. Além de menos potássio, o café coado tem um perfil de antioxidante melhor preservado. Evite café nas últimas 6 horas antes de dormir. O sono preservado é um protetor cardiovascular e renal. E a cafeína que prejudica o sono anula parte dos benefícios que ela mesma traz durante o dia. Não substitua refeições por café. O café em jejum prolongado pode irritar a mucosa gástrica em pessoas sensíveis. E não é uma forma de controle de peso com base em evidências. E se você tem pressão alta, tome café após a medicação antihipertensiva ter começado a fazer efeito, em geral, de manhã, após ter tomado o remédio. E se você tem doença renal crônica, traga essa conversa para consulta. Diga qual café que você toma, quantas xícaras, qual horário. E esse dado, junto com seu potássio sérico e o estágio da sua doença, é o que permite uma orientação personalizada. O café, nesse sentido, é um bom resumo da filosofia que eu defendo aqui nesse canal. A informação correta aplicada ao contexto certo. Isso faz toda a diferença. Não existe alimento ou bebida que seja bom ou ruim para todo mundo da mesma forma. Existe o que é certo para você, no seu momento e com seu histórico. Se esse vídeo foi útil, compartilhe com alguém que ama café e que talvez tenha recebido um não sem explicações. Que a explicação faz toda a diferença. Te vejo no próximo vídeo.